Mas o senhor não me respondeu. O quê? Porque você saiu do PT, você explicou. Mas você continuou ainda apoiando o Lula no governo no primeiro mandato, correto? No primeiro mandato? É. Eu acreditava que o Lula ia fazer a auditoria da dívida, porque ele prometia isso. Mas quando o Lula toma posse, me convida para ser ministro. Eu vou até lá. Vamos eu e Rosinha. Quando eu estou subindo a escada do Hotel Intercontinental, está descendo Ciro com Patrícia Pilar. 2002. Primeiro mandato do Lula. Aí o Ciro diz, ele vai te convidar para ser ministro. Me convidou. Eu falei, e aí? Não, eu estou pensando aqui, mas eu acho que eu vou aceitar. Falei, vamos ver a conversa. Entrei lá naquela sala, estava ele, Zé Disseu e Gilberto Carvalho. Falei, Gilbertinho, deixa eu conversar aqui com o garotinho Rosinha. Aí ficamos eu, Rosinha, ele e Zé Disseu. Aí ele diz assim, negócio é o seguinte, eu quero fazer o Ministério do Brasil. Falei, como é que é, Lula? É o Ministério do Brasil. Eu quero botar como ministro você, o Ciro, vou chamar o Brizola e vou chamar o Itamar. Aí eu falei, eu e Ciro, tudo bem. Mas, como é que tu vai dar ordem no Brizola? Eu falei para ele, eu fui secretário do Brizola. Despachar com o Brizola demorava 4 horas para começar o despacho. Porque antes ele contava a história da Revolução Farroupilha, de Chimango, Maragato, comia costela. Como o pai dele morreu. Aí eu falei para ele, Itagiba. Eu acho um equívoco você convidar o Brizola, porque você não pode demitir o Brizola. E você nunca deve nomear quem você não pode demitir. Itamar Franco, eu acho que ele não vai aceitar também, mas tudo bem. Aí o Zé Disseu, tá vendo? Eu falei isso com ele. Lula, eu quero te fazer uma pergunta para responder a sua. Quem você vai botar no Banco Central? Ele disse, não, quem vai cuidar da minha política econômica é Henrique Meirelles. Falei, tô fora. PSDB. Nós fizemos uma campanha inteira combatendo o modelo econômico de Aí o cara me faz uma carta aos brasileiros. Não, isso foi antes. Não, é o que eu estou falando. A carta aos brasileiros, o cara me faz uma carta aos brasileiros. Aquilo não é carta aos brasileiros, aquilo é carta aos banqueiros. Aí eu digo, mas vem cá, nós não éramos contra superávit primário. O tripé macroeconômico. Câmbio flutuante. Eu não estou entendendo. Tu vai convidar o Meirelles para acalmar o mercado. Eu estou fora. Estou fora, não. Mas, garotinho, você foi prefeito, foi governador, foi secretário. Você está preparado para ser qualquer coisa? Eu falei, não, mas eu não vou entrar nisso aí. Eu fiz sua campanha no segundo turno, eu fui candidato no primeiro, tive 16 milhões de votos. No segundo turno, entre você e Serra, eu votei em você, pedi voto para você. Agora, você nunca falou que você ia fazer essa política econômica. Porque o que o Brasil precisa hoje? O Brasil hoje precisa distribuir renda, promover uma melhor equidade social. Esta política de concentrar com juro alto o dinheiro na mão de uma minoria é o contrário de tudo que nós pregamos. Você pregou uma coisa, vai fazer outra. Quem tem dinheiro para comprar título público? Quem tem a possibilidade de ir ali, fora, no exterior, e pegar dinheiro a 1% ao ano? Eu falei 2 aqui, mas tem 1. Tem país até que tem juro negativo. E chegar aqui e emprestar a 14 para o governo, que é o dinheiro garantido. Não é para isso que nós fizemos. Aí azedou minha conversa com ele. Né? Então, assim, você vai dizer, o Bolsonaro fez a mesma coisa. Fez. Mas o Bolsonaro, pelo menos, não prometeu. Entendi. O Bolsonaro... Eu votei no Bolsonaro, a primeira vez, contra o
o Lula. Porque eu dizia assim, Bolsonaro é tão doido que é capaz dele fazer uma doideira aí e romper esse sistema. Porque o sistema aqui é um cara enquadrado dentro dele, que faça o joguinho dele. O joguinho dele é manter as coisas como estão, não ter alteração. Aí eu dou uma bolsinha à família aqui, eu passo um fiéis ali, mas não muda a estrutura do país. Meu amigo, olha, a gente pagou ano passado de juros, 1 trilhão de reais a 10 famílias. 10 famílias. 1 trilhão de reais. Se essas famílias, ao invés de ganhar 1 trilhão de reais, tivessem ganho 500 bilhões de reais, sobrariam 500 bilhões para você investir em segurança, infraestrutura, saúde, educação. Para que ganhar tanto? Ah, não, mas é porque o mercado... Que mercado? Que mercado? Que medo é esse dessa coisa abstrata chamada mercado? O Lula, então, tinha prometido a auditoria da dívida, tinha prometido tudo isso, Sim. ele falou, juro baixo, É. vamos distribuir o dinheiro, vamos É fazer a economia circular com a questão totalmente diferente do que foi Ô, feito. Júnior, Aí eu disse, não Mas- dá para mim. Mas vamos lá, ainda assim não é caso de corrupção. Não, aí depois vem a corrupção. depois aí não vem. é caso de corrupção, aí é caso de capitulação. É. Tá? Capitulação Ele é só quando você traiu, capitula. só traiu o eleitorado. É, Traiu quem então- apoiou, então- quem votou, quem acreditou lá atrás e tal. Aí vem os casos todos que a gente conhece de enriquecimento ilícito, né? O escândalo do Mensalão, o escândalo do Petrolão e outros escândalos que não vieram à tona. Por exemplo, a ligação da JBS com o PT é um escândalo. O que esses batistas... Os batistas... Os caras que eram os donos bati- de 2 frigoríficos. Os batistas, Viraram- os batistas, eles são o Barão Mauá com dinheiro público. Entendi. Tá? Olha só, o que acontece com a história do Lula aí? A primeira coisa mais assustadora que o povo vai ouvir, a coisa mais assustadora é que o problema do Brasil, por incrível que pareça, o problema do nosso atraso, tudo isso aqui é indignante. Você vê a corrupção. Corrupção, por exemplo, é agora você baixar uma norma para cortar os penduricalhos da justiça e aparecer um retroativo de 1 bilhão para 700 juízes e tem juiz que vai receber 3,5 milhões. Eu queria saber como um funcionário Olha só. público que ganha 40 mil por mês... Tudo isso que nós vamos ver aqui é corrupção. Mas não é isso que causa a tragédia brasileira. Não, a tragédia brasileira se chama o nosso sistema financeiro. Isso. O Lula, quando entra... Eu dei o exemplo da dívida. Sim. Vou te dar outro exemplo. Você sabe o que é dinheiro de tesouraria? Não. Então eu vou te Não, explicar não sei. agora para você ver o absurdo que o Brasil pratica. O Brasil e mais um único país no mundo. O que é o dinheiro de tesouraria? Lucro de tesouraria. O Banco Central estabelece o volume de dinheiro circulante. Porque ele diz, olha, para não ter inflação, vamos deixar esta quantidade de dinheiro circulando. O resto eu retenho. Fica no Banco Central. Os bancos não podem usar. Todos os dias, os bancos têm que informar o Banco Central o que eles têm. Aí eles informam. Certo. Esse dinheiro fica parado no banco. Eles recebem O juros. meu dinheiro, o dele, o seu. O governo paga juro sobre esse dinheiro. O dinheiro que está lá, parado. É nosso. O dinheiro meio circulante. O dinheiro é nosso. E o banco ganha do governo, Do depósito à vista. do depósito que nós... Isso existe. E te cobram taxa de tudo. Eles cobram taxa de tudo. Ser dono de banco no Brasil é uma maravilha, então. Porque não, é melhor. Para que assaltar um banco se você é muito melhor você montar um? Olha só, o que acontece? O Lula, quando ele assume o governo,
em 2003, ele conseguiu fazer algo que nem o Fernando Henrique teve coragem de fazer. Olha que Fernando Henrique é um dos maiores bandidos da história do Brasil. Tá? Um dos maiores criminosos. Tem um bando de ignorante aí que não entende de nada, que acha que ele é um herói. Então é o seguinte, o que acontece? Existia na Constituição Federal o artigo 192 da Constituição Federal, que versava exatamente sobre a taxa de juros. Aí o que acontece? A taxa de juros deve ser no máximo de 12% ao ano, tá? Dizia o artigo 192. Mas precisava de uma lei complementar para a sua execução. Como precisava de uma lei complementar, ninguém nunca regulamentou. E os bancos vinham fazendo o que queriam. Sim. Aí o Lula vem e regulamenta. Tá? Ele entra com a emenda constitucional 040/2003, é o primeiro ato do governo dele. Já disse para quem que veio. Por isso que eu falei, não é carta aos brasileiros, é carta aos banqueiros. Né? E o que eu quero te dizer é o seguinte, depois dessa história toda, o que acontece? O Lula, ele nacionaliza a dívida externa. Olha onde o Brasil está entrando. Os idiotas que ficam aí no post falando, que não se dão conta das coisas, acham que a gente está aqui e não está enxergando. Olha só, o que acontece? O Lula pega a dívida externa brasileira, que pagava esses juros de merda, e nacionaliza ela. Hoje nós não temos mais dívida externa. O Brasil não tem mais dívida externa. Tem uma dívida interna que paga 14% de taxa de Selic ao ano. Estava em 15%. Isso porque o Lula, quando assumiu o governo, ele pegou o Campos Neto, porque inventaram o tal do banco. Primeiro que é o seguinte, banco que não emite própria moeda forte no mundo não pode ser independente. Quando você emite moeda de reserva, o dólar é moeda de reserva, o euro é moeda de reserva. Se você tiver um banco central americano independente é uma coisa. Agora, você tem um banco subserviente igual o nosso, que não tem emissão de moeda forte, como é que você vai dar liberdade a ele? E você vai botar na mão de quem? Aí botaram no Campos Neto. Aí o Lula falou, há 2 anos atrás, que o Brasil não andava porque o Campos Neto tinha a taxa Selic a 10,5%. Aí ele botou um varredor de rua que ele achou lá na Faria Lima, o tal do Galípolo, junto com a quadrilha, entraram e botaram para 15%. E bancaram. E bancaram isso. Não é nem 1 trilhão, não, é 1 trilhão e 100 milhões. Você sabe quanto? Quer fazer a progressão? É 92 bilhões por mês, 3 bilhões por dia e R$ 37.200 por segundo. Cada segundo que a gente está aqui, nós estamos pagando R$ 37.200 cada segundo. Nós estamos pagando 3 bilhões por dia. Há 10 famílias. Aí é o seguinte, aí o cara fala o seguinte... Família Moreira Salles. Eles dividem aquele família Safra, família Brandão, que é do Bradesco, a família Setúbal. Isso, agora por trás tem Citibank, JP Morgan, Bank of America, tá? Todos eles, Deutsche Bank, todos eles em cima disso aqui. Aí quando você diz que vai dar um soco em cima da mesa, o cara fala assim, o mercado sabe o que é? São 4 milhões de investidores na Bovespa, sendo que 90% dele é tudo sardinha. É o cara que tem 5 mil ali, 10 mil. É isso mesmo. Aí é o seguinte, você sabe o que vai acontecer com o Brasil se a Bovespa amanhã ir a zero? Amanhã é o seguinte, a Bovespa vai a zero. Acabou. Nenhuma ação vale mais 1 centavo. Sabe o que acontece com a indústria brasileira no dia seguinte? Absolutamente nada. Porque só existe a figura do investidor, ele só existe... Você vai abrir o Redcash agora, tá? Certo. O Redcash agora vai botar... Quando você vai botar o Redcash na bolsa? Vocês vão chegar, vão botar agora na bolsa. Aí você vai fazer um IPO. Se eu e o garotinho chegarmos lá, nós somos investidores. Porque nós estamos acreditando que essa bagaça vai para frente. A gente pode ganhar ou perder dinheiro. A partir do momento que eu compro as suas ações e eu for para o mercado secundário, acabou, não existe mais investimento. Daqui para fora é especulação. Daqui para fora eu estou vendendo com lucro, com prejuízo, estou fazendo. É o chamado a bolsa que fala o seguinte, vive de quê? A bolsa americana vive de quê? A bolsa americana vive do otário maior. Um otário vai aparecer para pagar mais do que você pagou e outro mais do que ele. Tá assim, acabou de sair a notícia, ontem eu dei no meu canal. Elon Musk perdeu, sabe quanto nos últimos 53 dias? Em dinheiro. 530 bilhões de dólares. Então não é mais trilionário. Não é porra nenhuma, ele não perdeu nada porque não existia.
O dinheiro não é nada, rapaz. Se ele tiver que comprar um picolé, ele tem que levantar uma duplicada no É banco. só capital especulativo, Você sabe né? quem é que tem dinheiro? É só Quem capital quem tem especulativo. dinheiro é sheik árabe, que tem o petróleo embaixo da terra e o ouro em cima da terra. E fazendeiro, que tem Exatamente, exatamente. Aquela turma, aquele Vale do Silício, Silicon Valley, aquela turma toda, aquelas 9 empresas americanas, elas não valem 1% do que elas estão ali. Acabaram de lançar uma fintech lá. Agora, é o seguinte, no dia seguinte já está valendo 90 bilhões de dólares. Aconteceu, para você ver isso aqui, tudo que eu estou falando, você pode ir ali e procurar. Existe uma coisa chamada o seguinte, um 71, chegou e criou uma empresa chamada Nikola. Tá. Nikola. A Nikola inventou um caminhão a hidrogênio. Revolução negócio. Bem, a Nikola, para você ver a loucura que é esse mercado, por isso que eu estou falando que é muito mais perigoso do que a corrupção. Porque a corrupção a gente vai mapeando, até a gente diminuir ela. Ela nunca vai acabar, tá? Só se você acabar com a humanidade. O cara tem que deixar de ser hipócrita, tá? Agora, você mantém ela a níveis, ela não pode tomar conta do sistema. Então é o seguinte, a Nikola, o cara chegou lá, alugou um salão, pegou um caminhão feito de fibra de vidro, pegou 4 telas velhas de monitor, eu tô falando sério, eu não tô brincando não, pegou 4 telas de laptop, botou, colou aquela porra feita de fibra de vidro, chamado mockup, e fez um IPO. Bem, ele saiu dali sem ter uma sala para receber ninguém, sem nada, a empresa dele valia mais do que a Ford, que tinha 120 anos, 120 mil empregados, tá? E tinha umas 50 fábricas. O cara saiu dali valendo mais do que isso. Depois descobriu-se que é o seguinte, ele não tinha caminhão, ele não tinha porra nenhuma. 6 meses depois que até a GM botou 1,5 bilhão de dólares, tá? O que aconteceu? Cadê o caminhão? Aí ele foi para o deserto de Nevada, arrumou uma rampa, uma descida, botou um monte de drone, fez uma filmagem descendo morro abaixo, que não tinha motor, não tinha nada. E foi lá e falou, ó, tá tudo aqui, olha aqui, ó. Aí apresentou, segurou mais um tempo. A Nikola hoje existe, quem toca é a GM, sabe por quê? Porque a GM botou 1,9 bilhão de dólares em dinheiro lá dentro, que é dos acionistas, e está lá tentando segurar. O cara foi preso, foi tudo feito. Isso aí acontece toda semana nos Estados Unidos. Tá? E a empresa dela perdeu 530, sabe por que perdeu? Porque não tinha. Ah, perdeu 530 bilhões. Aí o cara quer comprar uma Ferrari, ele vai lá no banco, Dá as tá? ações como garantia. Calciona aquelas bostas daquelas ações que não valem nada ali, pega o dinheiro e depois vende aquilo ali, faz o rodízio, paga e pronto. É só isso. Aí toda hora, olha só, 1/3 do PIB americano não existe. É esse dinheiro de papel que não existe. Ele não existe, tá? Então, quando eu tô falando, isso é muito mais perigoso. Ele existe por um único motivo. Porque ele está lastreado em papel e tinta. Porque o dólar é a moeda padrão do mundo. Você, para comprar o mundo, basta você ter papel, tinta e uma maquininha de fazer dólar. Quem pode fazer dólar? Os Estados Unidos. Então, esse tipo de picaretagem que ele está falando funciona por isso. Se um outro país tentar fazer isso, não vai conseguir. Aí já era. Agora eles estão se ferrando porque simplesmente o dólar já está ao nível de 95 e baixando.